tudo bom? Eu sou Leonora Lisboa, consultora educacional aqui na Evisa, e no MesaCast de hoje estou trazendo a convidada super especial, nossa consultora de imigração, Isabela Leão. Olá, pessoal, muito obrigada, estou feliz de estar aqui com você. Obrigada, Isa, por ter aceito o nosso convite. E o objetivo dessa MesaCast de hoje é falar um pouco aí da sua trajetória, que veio para o Canadá para estudar inglês por 6 meses. E hoje é cidadã canadense, já está no país há 10 anos. Então, gente, ela vai contar um pouquinho de como foi a experiência dela, que veio para o Canadá e para estudar inglês e que hoje já é até cidadã. Então, Isabela, me conta como é que foi isso. Você veio estudar apenas 6 meses de inglês, se apaixonou pelo país, hoje é consultora de imigração. Então, conta pra gente um pouco da sua trajetória, não só educacional, mas também profissional. Perfeito. É muito engraçado a vida, né? Que a gente tem os nossos planos e tudo, e quando vê, tudo muda. Então, quando eu vim, ainda existia a opção de programa de estudos e estudo de inglês, né? E trabalho. E a minha mãe, ela falou assim, Isabela, fica, né? 1 ano, 6 meses estudando, 6 meses trabalhando. Eu não tinha intenção nenhuma de mudar para cá permanentemente. Eu estava estudando direito no Brasil, estava indo para o meu último ano. Uau! E precisava da língua, porque todas as entrevistas, tudo pedia. E às vezes eu não conseguia pegar um trabalho que eu super queria, porque eu não tinha o inglês. Só que na minha cabeça, novinha, né? Ali, aquela pessoa estudando ali, novinha, começando a vida adulta. Eu tinha certeza que em 6 meses eu estaria fluentíssima. Certeza. Eu falei assim, não, mãe, eu vou ficar 6 meses só. Aí uma pergunta, você então não sabia inglês, você não tinha estudado inglês ainda no Brasil? Quando eu decidi vir, eu comecei a fazer aula particular e vim pra cá com um nível assim, básico para um pré-intermediário, digamos assim. Eu conseguia entender bem, porque minha professora só falava inglês, mas aquela dificuldade, né, de falar, de expressar, só o básico mesmo, né? E aí é engraçado, porque a gente acha que entende bem, mas é porque você tá falando com um brasileiro que fala inglês. Aí você chega aqui e vai escutar os canadenses falando, e você fica assim... Pardon me! Não, o pardon me a gente aprende depois, né? Porque a gente chega aqui e fica, what? E aí só depois que a gente descobre que o what é rude, né? Você não pode falar. Mas enfim, teve vários perrenguinhos aí no meio do caminho. Mas eu tinha na minha cabeça que, né, morando aqui, só falando com pessoas que falam inglês e tal, que 6 meses ia ser mais do que suficiente. Então eu falei pra minha mãe, não, eu vou só estudar inglês e pronto. E aí eu vim. Né, 6 meses e tal, aí eu descobri o quanto eu era inocente, né, 6 meses, assim, tava chegando no final, eu tava começando a ficar um pouquinho mais confortável, assim, começando a entender melhor, e foi na transição, foi bem nesse ano que eu vim, que foi em 2014, que o governo mudou a lei, então não podia mais estudar inglês e trabalhar. Então, quando você fechou o seu pacote inicial, que a sua mãe falou, vamos estudar 1 ano, você, não, vou estudar apenas 6. Você só fez um pacote aí de estudo de 6. Só de 6. E ela queria que eu tivesse feito aquele, estuda 6, trabalha 6, né? E eu, não. Eu queria voltar, queria terminar a faculdade logo, queria começar a ganhar dinheiro, não aguentava mais aquela vida de estudante, que era tudo contadinho. Assim, não, quero voltar logo e vim só para os 6 meses, sem autorização de trabalho. E aí teve essa troca na lei e eu falei assim, putz, agora eu quero ficar mais, não posso mais trabalhar, o que eu faço? E aí é interessante, né, porque o mercado ele adapta, porque na época que teve essa mudança, foi um choque muito grande. Assim como a gente está tendo algumas mudanças agora, que está todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo, que a gente nunca esperava, na época essa mudança foi um choque gigantesco, né? E aí o que aconteceu? Muitas escolas de inglês, ou até mesmo outras instituições, começaram a se adaptar para criar os cursos de co-op, né? Então, eram escolas privadas, né, de ensino superior, mas que possibilitava isso, que era o estudo, né, 3 meses e mais 3 meses de trabalho, ou 6 meses de estudo mais 6 meses de trabalho, e foi aí que eu fechei mais 6 meses, 3 estudando e 3 trabalhando, né? Aí já não era mais o ensino de inglês, aí eu fechei um curso de business, né?
Mas não era como estudar, assim, na época, né, que ainda eles estavam melhorando, tudo, não era como estudar num college de verdade, né? Por exemplo, não tinha nenhum canadense estudando ali comigo, eram todos imigrantes e tal. E eu tenho certeza que ao decorrer dos anos eles foram aperfeiçoando isso, né? Mas na época foi bem na transição, assim. Então, eu peguei mais esses 6 meses aqui para ficar, né? E aí, uma coisa interessante que eu esqueci de contar no começo da história é que quando eu vim inicialmente, minha mãe falou assim, Isabela, me promete que se você gostar, que se você quiser ficar, você volta, termina a sua faculdade e depois você faz o que você quiser da vida. Como eu não tinha intenção nenhuma de ficar aqui, eu falei assim, mãe, você não tá entendendo. Você não tá entendendo que eu quero ficar só 6 meses? Não precisa prometer nada. Ela assim, Isabela, promete. Eu falei assim, tá bom, mãe, prometido. Só que eu vim pra cá, essa maravilha, né? Maravilha. Eu nunca tinha saído do Brasil. Foi a primeira vez que eu tava saindo do Brasil, que eu tava descobrindo, né, parte do mundo, como as coisas eram diferentes e tal. Então, a gente só ouvia falar, né? Ai, primeiro mundo, tal. América Enfim, do Norte. exatamente, exatamente. E aí, engraçado que eu queria ir para os Estados Unidos, eu não queria vir para o Canadá. Porque a gente tem uma influência muito grande, né, americana. Sim. É música, é seriado e tudo, então a gente tem aquele American Dream. Disney. Exatamente. Então eu queria os Estados Unidos, só que a diferença do dólar era muito alta. O Canadá acabou saindo mais barato. Eu tinha um namorado na época que já tinha morado em Vancouver. Ele falou assim, você vai amar. Eu pesquisei, saiu muito mais barato mesmo, eu vim. Hoje, é assim, glória a Deus, porque todos os lugares que eu fui nos Estados Unidos não se compara com o Canadá. Não se compara. Qualidade de vida, a educação dos canadenses é mais limpa, é mais organizada, é mais seguro. É, assim, outro nível. Então, hoje eu fico assim, como Deus é perfeito, porque Ele me mandou para o lugar que eu realmente queria estar, né? Que a minha expectativa era disso, né? E aí eu vim e tal... Fechei, né, prolonguei esses 6 meses, e nesse segundo semestre que eu tava aqui, a minha mãe veio me visitar. E a mesma coisa, ela apaixonou, né? Ela apaixonou. Ela falou, nem precisa voltar, filha. E foi isso, ela falou assim, Isabela, por que você não começa um curso aqui, né, um curso mais longo, né, e tal. Aí eu virei assim, mas e aquela promessa que você me fez fazer, né? Aí ela assim, não, porque as coisas estão muito ruins no Brasil. Realmente estava em crise o país. E ela viu que o meu futuro aqui seria muito mais promissor, né? Aí eu falei assim, tá bom, mãe, vamos olhar, né? A gente começou a olhar curso, e aí eu fechei para setembro, né? Que é quando começa o ano letivo aqui. Ia começar um curso de 2 anos de business na BCIT. E daria tempo de eu completar esse curso que eu estava fazendo de co-op, né? Então, foi aí que teve essa transição do tipo, agora a minha vida, né, provavelmente vai ser aqui. E aí que tudo começou, porque até então ainda era temporário para mim, né? Então, eu vim para 6 meses de inglês, estendi para mais 6 meses de co-op, e depois comecei na BCIT para mais 2 anos, né? Então, a minha trajetória, assim, de estudos em si já foi longa, né? E é uma trajetória que a gente super entende, porque é o que eu sempre falo para os nossos clientes que são mais novos. Que quando você vem para o Canadá, é a oportunidade de você conhecer o Canadá, exatamente porque a gente ouve muito sobre os Estados Unidos, mas quando a pessoa chega no Canadá, ela percebe que realmente é o que você falou. A cidade é mais limpa, a cidade é mais organizada, as pessoas são mais educadas, a segurança é maior. É claro que a gente está comparando sempre com o Brasil, né? Então, qualquer lugar, aqui falando um pouco da América do Norte, a gente vai ter essa impressão, mas comparando com os Estados Unidos, até a desvalorização da moeda em relação ao dólar canadense e ao dólar americano, o dólar canadense vai na frente, então realmente são muito mais pontos positivos. Sim. E eu sempre falo isso, se você terminou o 2º grau, e não sei o que eu quero fazer na faculdade, ou tá até na faculdade, mas queria, né, respirar, entender aí um pouco se exatamente está no caminho certo, fazer esses cursos de 6 meses, né, de business, de marketing, enfim, tem várias oportunidades que a gente pode trabalhar com mais 6 meses de co-op, ou seja, a oportunidade de você estar inserido no mercado de trabalho, na cultura, então aí conhecer... E é nesse momento, tá? É nesse momento que o inglês deslancha. Voa. É quando você é jogado ali na boca do furacão, entendeu? O meu inglês, ele só melhorou mesmo
quando eu comecei a trabalhar. Fala um pouquinho das suas experiências profissionais, então, pra gente. Nossa, gente, foi cada coisa. Porque assim, como eu cheguei, né, com o inglês aqui bem ruim e foi melhorando, e também porque eu vim muito nova, então eu não tinha todo um currículo, né, toda uma experiência para oferecer, né? Então, os tipos de trabalho que eu conseguia eram aqueles bem entry-level mesmo, né? Então, o meu primeiro trabalho foi de dishwasher, que é lavar a louça. Só que quando, assim, de novo, né, eu não sei, gente, eu era muito inocente. Pra mim, o lavar a louça era aquela coisinha ali, né? Gente, vocês não estão entendendo o que é o trabalho de dishwasher. É muito pesado. É muito pesado. É assim, muito rápido, você tem que carregar muito peso, porque você não só lava, mas você tem que guardar. Então, é prato, é talher, é panela. E eu vivia me queimando, porque, né, o restaurante, aquela coisa corrida, não sei o quê, quando vê ele joga a panela quente ali, e você pega... E, gente, o tanto de queimadura que eu tenho no meu braço, na minha mão, não tá escrito assim, eu tenho as marcas disso, né? Então, eu fiquei de dishwasher, depois eu passei para um outro restaurante, era server, e de lá eu já subi para supervisor, aí começou já, né, um pouquinho melhor, né, já começou a construir um pouquinho. Nesse meio tempo, quando entre breaks, né, você pode trabalhar full time, e aí eu pegava mais coisas, e aí eu fui atendente de loja, eu trabalhei de babá, eu trabalhei com limpeza, limpava a casa das pessoas. Eu nunca vou esquecer a primeira casa que eu fui limpar. Gente, eu entrei lá, parecia que estava tendo reforma. De tão suja, mas não, era pó acumulado, não era reforma. Uau. Tinha 3 gatos na casa, a quantidade de pelo acumulada naquele chão. E aqui é assim, eles te contratam por hora. Então, eles fecharam 4 horas de limpeza. Em 4 horas, eu tinha que me virar para conseguir limpar o máximo que eu pudesse ali, né? Então, é diferente, porque no Brasil, é aquela coisa da faxineira, da diarista, né? Que vai e fica o dia inteiro. Então, ela faz o que precisa ali no dia inteiro e depois termina, né? Então, tinha essa diferença. É uma diferença, mas é uma vantagem, né? Porque por ser por hora, se for em 4 horas, foram 4 horas. E você vai acabar em 4 horas. Não importa se você limpou tudo ou não. Ou não, exatamente. Porque a pessoa já tem uma noção do que você consegue fazer naquele tempo. Exato. E se ela quiser mais, ela vai pagar mais. Ela vai pagar mais. E aqui tem a diferença, né, do deep cleaning, o deep cleaning aqui é a faxina normal que a gente faz no Brasil, né? Porque se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer é limpar. Aqui no canadense eles têm, né, um probleminha ali, justamente por causa disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho muito mais valorizado, né? Muito mais valorizado. Exatamente. Então, eu fazia promoção em loja, de ir em farmácia, de ir em liquor store e oferecer samples, como que fala isso em português? Amostra grátis. Obrigada. Oferecer amostra grátis. Então, fazia tudo. E aí, o meu primeiro trabalho de escritório mesmo foi aqui na Evisa. Uau! Foi aqui na Evisa, que foi quando eu formei. Eu tinha um amigo que tinha trabalhado comigo no restaurante e tinha vindo trabalhar aqui na Evisa. E aí, quando eu formei, eu fui procurar assessoria de imigração. E eu já tinha feito 4, que foram horríveis. Mas eram gratuitas, né? Teve uma que, sem brincadeira, eu não fiquei 3 minutos sentada na frente dela. Nossa. Em 3 minutos, ela... Obrigada, tchau. E assim, meu Deus. E aí ele falou, na época, né? Não, a Marilene é ótima. Na época era só a Marilene. Vem fazer com ela. Vim, paguei. Na época, né, de estudante é quebrado. Mas não, vou lá, meu precioso dinheirinho, paguei. E foi o melhor investimento. Eu saí daqui com todas as informações que eu precisava, com o plano certinho e tudo. Foi um alívio, porque eu tava tão angustiada. E aí, no dia seguinte, eu vim pra entrevista com ela. Então, num dia eu vim fazer a consulta pra mim, né? E no dia seguinte, ele tinha conseguido a entrevista. Uma pergunta. E eu entrei aqui. Nesse segundo ano que você foi estar na BCIT, que você foi fazer business? Business. Você, então, teve direito ao PGWP? Sim. Isso é legal falar, porque isso estendeu ainda mais o teu tempo. Você teve um PGWP de 2 anos. 3 anos. Eu estudei o curso de 2, ganhei o PGWP de 3. Então, assim, um total aí já de 5 anos só porque tá estudando dentro do Canadá. Então, você que veio para ficar 6 meses apenas, já estava aí com uma promessa de 5 anos e querendo imigrar.
e querendo emigrar. Mas era muito engraçado, né, como a vida muda, né, porque como as coisas foram acontecendo, assim, para mim, eu não tinha todo esse planejamento, né, que geralmente as pessoas têm. O certo é isso, o certo é a pessoa, antes de sair do Brasil, já saber qual que é o caminho, o que que faz. Para mim, como eu não tinha essa intenção e as coisas foram acontecendo, eu perdi muito tempo. Eu perdi muitas oportunidades. Eu já podia ter saído do Brasil para esse curso de co-op. Sim. Entendeu? Ou direto, ou ter feito um PEFL e já vim direto para BCIT, né? Mas não, e foi dinheiro nisso, porque o curso de inglês, ele custa. Aí mais o co-op, aí depois o college público, né? Olha o tanto de tempo e de dinheiro. Então, a falta de estratégia, no meu caso, me prejudicou muito. E também essa assessoria que eu tive com a Marilene, que foi só depois que eu formei, se eu já tivesse tido ali, no momento que eu ainda estava no college, eu já teria saído muito mais direcionada. Porque eu escutava muito os meus amigos da época, não, porque você tem que fazer isso, 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 e aí vai para esse caminho. E eu jurava que era esse o caminho. Eu jurava que era esse o caminho para todo mundo. Só que eles eram mais velhos, eles já tinham formação no Brasil que eu não tinha. Eles já tinham toda uma carreira no Brasil que eu não tinha. Então, eles já estavam anos-luz à frente de mim, em termos de pontos para a imigração, e eu achava que o caminho deles ia se aplicar para o meu, e não. E né? isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o cliente vem, faz uma consulta com a gente, aí compara com um amigo, com o primo, enfim, com alguém que fez e fala, não, mas o fulano, meu amigo, que até fez aqui, vocês falaram uma coisa diferente, então não estou entendendo. E a gente precisa explicar, né, que, de fato, as estratégias, elas são traçadas de acordo com o perfil de cada pessoa, né? Então, estudar na mesma instituição, fazer o mesmo curso, nem sempre vai fazer com que esse seja o caminho igual quando a gente fala do processo de imigração. Às vezes, esse caminho, ele pode até te levar em algum lugar, né? Mas não necessariamente é a melhor opção para você. Às vezes, coincidentemente, é. Às vezes, não, é isso mesmo. Às vezes dá, né? Porque às vezes as pessoas têm perfil parecido, mas não, nem sempre, né? E agora que eu trabalho com isso, que eu vejo realmente a importância do plano personalizado, porque os perfis mudam muito. Sim. Principalmente para quem é casado. Porque tem o cônjuge, que também vai agregar muito, né? Na escolha de quem que vem estudar, quem vem trabalhando, né? Geralmente as pessoas pensam, eu tenho um nível de inglês melhor, então eu que vou entrar estudando. Não, é o contrário. Quem tem um nível de inglês melhor tem que entrar com visto de trabalho, porque é a pessoa que está mais propícia a conseguir um trabalho qualificado aqui. E ter uma job offer, tentar uma provincial. Job offer, exatamente. Provincial, ou acumular ponto de experiência canadense, né? Todas essas coisas. First class. Porque, de novo, o meu exemplo, né? Como eu não tinha um inglês bom, eu comecei nessas posições entry-level, que é o que a gente chama de posições semi-qualificadas, as semi-skilled. E essas posições geralmente não ajudam para a imigração, né? Agora, se é alguém que já vem com inglês legal, que já tem um currículo bacana, se é alguém que já está numa área de demanda, essa pessoa está muito mais propícia a chegar aqui e já conseguir alguma coisa na área. É verdade. Né? Mas assim, falando até agora um pouco sobre estratégia educacional, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala que hoje um bom caminho para quem deseja migrar, que ainda está no Brasil e não consegue a pontuação para o Express Entry, por exemplo, é vir através do programa de estudo, né? E a gente falou um pouco de mudanças. O governo, no início desse ano, ele fez algumas mudanças, né? Ele falou, então, aí para quem veio fazer uma pós-graduação, o cônjuge não teria direito ao PGWP, e então ele falou... Não é o PGWP, o cônjuge não teria direito ao visto de trabalho. Exatamente. O cônjuge não teria direito ao visto de trabalho, mas teria direito ao PGWP no momento da aplicação. Isso. Então, ele não mudou a parte do PGWP, manteve para toda a família, vamos dizer assim, mas mudou na questão do visto de trabalho. E muitas pessoas falaram, uau, e agora? Meu plano foi por água abaixo. Onde, na verdade, pelo que você contou da sua história, o governo ele fez algumas mudanças, mas o mercado ele se adapta. Né? Apesar do governo ter dito assim, eu não vou dar mais o Open Work Permit para quem está fazendo uma pós-graduação, ele também disse que para quem estava fazendo mestrado, ele iria continuar mantendo aí o Open Work Permit e ainda mais, quem fizesse um mestrado de 1 ano, poderia ter um PGWP de 3. De 3. Né? Uhum. E quando a gente fala de uma pós-graduação, quem faz uma pós-graduação de 1 ano só pode ter um PGWP de 1. Uhum. Então, o governo, ele às vezes toma algumas medidas
porque ele já está olhando o mercado de uma forma diferente. E o mercado também se adapta às mudanças do governo. O que a gente tem visto hoje é que muitas instituições, inclusive, que antes não ofereciam mestrado, agora estão oferecendo. Ou estão se organizando para, né? Porque ainda existe esse tempo de adaptação, né? Sim. Então, assim, o mercado sofreu esse baque. Não só porque a gente tende a olhar do nosso lado, né? Então, assim, poxa, eu tava tudo pronto ali pra pós e não sei o que, e agora? Meu plano acabou. Não, né? Vamos ajustar. E a mesma coisa acontece com o mercado, né? As escolas também sofreram esse baque, né? Sim. Poxa, eu aceitava tantos e tantos estudantes e agora esse número vai cair, agora tem limite, agora tem cota, agora as pessoas não querem mais. E aí, então o que a gente pode fazer? Chorar? Não, vamos nos adaptar aqui, né? Então a gente está vendo essa movimentação do mercado se organizar para poder criar novos cursos de mercado para suprir essa demanda, porque uma coisa é certa, a demanda existe. Sim, a gente sabe o quanto o Canadá aí precisa de mão de obra qualificada, né? É um país que tem uma população muito envelhecida, né? E é uma população que já é pequena. Também. Para o tamanho do país. Em território. É o segundo maior país do mundo. Sim. Em território. E é um país que tem a população do estado de São Paulo. Olha isso. Né? Então... Exatamente. Então, realmente, assim, muitas pessoas, né? Eu até falei, nossa, tá muito sensacionalista essas mensagens. O Canadá está fechando as portas. O Canadá não quer mais os imigrantes. E, na verdade, não. Ele precisa. A única coisa que ele tá fazendo é estruturando o processo. Né? Acho que a gente pode falar isso. A gente estava até conversando anteriormente sobre o quanto essa mudança, por exemplo, da Attestation Letter, né, provincial, para falando de processo, o quanto isso foi positivo. Porque o que a gente percebeu é que o governo, na verdade, ele está cada vez mais querendo estar próximo e está tendo o controle da qualidade... Da qualidade do ensino. Do ensino das instituições. Então, na verdade, hoje, quando o governo ele dá uma Attestation Letter para o estudante, ele está atestando de que aquela instituição que o aluno está vindo estudar é uma instituição que ele entende que é qualificada, né? Então, a gente sabe aí que tiveram algumas instituições, já até inclusive renomadas, que estava tendo problema. O aluno vinha e não tinha condições de estudar. Porque virou um money grabbing, né? É uma maneira muito efetiva de conseguir lucrar, né? Então, por um bom tempo, os colleges começaram a trazer muitos estudantes e isso causou, não todos, né, gente? Mas isso causou uma queda ali na qualidade do ensino, né? Exatamente como você falou. Eu sofri isso na minha época, de não ter opção de matéria, né? Não tinha, porque era tanto aluno que acabava as vagas muito rápido e a gente tinha que pegar matérias que não faziam parte do nosso currículo para poder manter o status de full-time student, né? Então, isso aconteceu muito, dos estudantes terem que fazer mais matérias que não estava programado ali, para não perder o status, teve que alongar mais o período, pagar mais do que estava previsto inicialmente, por um erro da instituição, por uma falta de organização da instituição. Então, essas medidas do governo, elas são no sentido de vamos organizar a casinha, né? Claro, gente, a gente sabe que foi um impacto gigantesco no plano de muitas pessoas, né? Mas não significa que é o fim. Não significa que deixou de ser uma opção boa o programa de estudos, não. Até porque, com essa, né, se a gente vê que realmente essas instituições estão oferecendo mais opções de mestrado, isso é muito mais benéfico também para o plano de imigração depois. Sim. Porque uma pós te dá 15 pontos no Express Entry depois. Um mestrado te dá 30 de pontos dobro, adicionais. Né? E não só isso, ele vai aumentar também o seu nível educacional. Então, você ganhava X pontos aqui por ter uma pós e agora você vai ganhar aqui, né? Então, aumenta a sua pontuação aqui e dá os pontos adicionais. Então, no fim das contas, quem vem para um mestrado realmente é mais benéfico pensando em caminhos de imigração. E não somente isso, né? Uma vez que você tem um título maior educacional, as oportunidades de trabalho também te colocam nesse patamar de aumento salarial, de oportunidades mais qualificadas, porque você precisa ter um inglês. É importante falar que mestrado, muitas instituições, depois da pandemia, passaram a aceitar o Duolingo e elas continuam aceitando, inclusive para o mestrado. Então, na verdade, é o que você acabou de dizer. Você tá melhor
do que antes. Então, para quem não tem a opção de fazer um college, né, uma pós-graduação por conta do cônjuge, o mestrado é uma excelente opção, porque quem vem fazer uma pós-graduação já tem um dos pré-requisitos que são fundamentais para o mestrado, que é ter um bachelor. Exato. Né? Então, aquele cliente, né, que tinha um perfil de uma pós-graduação, ele também muitas vezes já tem um perfil para o mestrado. Então, na verdade, a gente só precisa reajustar o plano e não cancelar o plano, porque também tem uma coisa super importante. Muitos mestrados possuem um preço extremamente competitivo. Exatamente para se adequar à nova demanda e necessidade, algumas universidades oferecem preços diferenciados para latino-americano, onde nós, brasileiros, fazemos parte disso. E por que eles estão fazendo isso? Porque o país continua precisando de pessoas, eles precisam dos estudantes, e porque também nós, brasileiros, latino-americanos em geral, mas eu vou focar aqui no público brasileiro, tem uma taxa de continuidade do estudo superior a outras nacionalidades. Então, agora com a Attestation Letter, onde o governo limitou o número de vagas, eles querem ter certeza que o estudante que está vindo é um estudante que vai dar continuidade aos estudos. Não vai só chegar aqui como um caminho para estar e abandonar. Então, isso também é positivo quando a gente fala do mercado brasileiro. Exatamente. Então, a gente precisa entender tudo isso para exatamente ter a clareza de que estudar no Canadá continua sendo uma ótima opção para quem deseja emigrar, para quem deseja alavancar a carreira internacionalmente ou para voltar para o seu país, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, ter aí uma certificação internacional, um mestrado, né? Como eu sempre gosto de falar, o MBA, que no Brasil, na verdade, ele é uma pós-graduação. O MBA aqui no Canadá, ele tem o título de Master. Então, você realmente sai com o título. Então, tudo isso é muito positivo. E falando de preço, com preço ali muitas vezes igual ou até às vezes menor. $1.000, $2.000, mas que já é um diferencial em relação a uma pós-graduação. Então, a sua experiência pessoal, eu acho que demonstra que isso não mudou, que estudar no Canadá continua sendo um caminho. Continua. E eu acho que, na verdade, mais do que nunca. Porque houve uma época ali que o Express Entry ainda era muito viável para muitas pessoas que estavam fora. Hoje, a gente observa um aumento da nota de corte muito alta. Então, é muito difícil para quem está fora entrar pelo Express Entry. A não ser que seja uma pessoa que tem um nível de francês mais fluente, né? Um intermediate para um pré-advanced, ou alguém que esteja numa área de demanda, né? Aí a gente sabe que ainda é muito possível conseguir de fora. Mas, antigamente, quem tinha, sei lá, entre 30 a 35 anos, um bacharel, um nível de inglês legal, conseguia entrar direto. E agora essas pessoas não conseguem mais. Sim. Não conseguem. Então, o plano de estudos começou a ser mais fundamental para viabilizar outras oportunidades. Porque a maioria dos programas provinciais, né, eles exigem uma oferta de trabalho. E a gente sabe que conseguir a oferta de trabalho de fora é possível, mas é muito mais difícil. Se você já está no Canadá, se você já tem autorização de trabalho, você vai conseguir a oferta de trabalho mais facilmente. Você vai conseguir mostrar ali para o empregador que você é bom de serviço e ali o empregador vai querer te manter. E aí ele pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Agora, você de fora, né? O empregador vai ter que fazer todo um processo burocrático ali para conseguir te ajudar, que vai demorar, que vai custar, né? E ele nem conhece o seu trabalho, né? Então, a não ser que você seja de uma área de demanda que realmente ele não consegue ninguém que está aqui dentro, vai ser muito mais difícil você conseguir estando fora. E é aí que o plano de estudos entra. Eu sempre gosto de falar isso para os clientes quando a gente está fazendo consulta, que estar no Canadá é acessar oportunidades que a gente não consegue acessar por estar fora. E aí eu estou falando muito especificamente da parte de mercado de trabalho, da parte de networking,
porque você começa a fazer conexões aqui, que você não consegue fazer quando você tá, por mais que você comece a mudar o teu LinkedIn, tentar encontrar com pessoas, aqui você tem a oportunidade de ir tomar um café, que é muito comum as pessoas se conectarem dessa forma, falando que querem conhecer mais da empresa, ver uma vaga, ter interesse. O networking, até mesmo com os seus professores ali na instituição de ensino. Sim. Isso acontece muito, 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 muito. Pegar uma carta de referência com o seu professor para te ajudar numa entrevista de trabalho. Porque quando você vem, né, você muda de país, muito se perde. Né? Você já não tem mais essa rede de networking. É muito difícil uma empresa pegar e ligar lá para a empresa do Brasil para pedir uma referência, né? E ter esse contato ali com seus professores te ajuda no mercado de trabalho também. Com certeza. Então, a gente vê que cada vez mais o programa de estudo e muito bem planejado, né, de forma estratégica para fazer sentido para a tua carreira, para o teu processo, para quem deseja imigrar, é fundamental. Com certeza. No meu caso, com certeza. No meu caso, com certeza foi fundamental. Todos os meus amigos da época, que ainda estão aqui, também foi fundamental para essa transição de temporary para permanent, né? Então, não deixou de ser uma estratégia que a gente vê como um grande potencial. Não deixou, em momento nenhum. Ainda é uma das melhores estratégias de imigração. Então, pessoal, o objetivo do MesaCast de hoje era exatamente explicar para vocês o quanto imigrar pode ser através de estudo, o quanto estudar no Canadá é um diferencial para a melhoria do idioma, para imigrar, para dar um upgrade na sua carreira, falando um pouco aí de níveis acadêmicos. Então, a mensagem de hoje é para você que está aí no Brasil, vem estudar no Canadá. Vai fazer um diferencial para você ter o domínio da língua, né, a proficiência, seja no inglês ou francês, porque a gente tem aí muita demanda para o francês, né, e o governo tem facilitado, inclusive, isso. Então, o francês, ele é um diferencial e você pode estudar aqui no Canadá. Em qualquer província, a gente tem parceiros para que vocês possam estar estudando a língua, né? E aí ter o domínio falando do francês. O inglês, naturalmente, já faz parte do nosso dia a dia, né? Maioria das províncias hoje falam o inglês, apesar de ser um país bilíngue. E é justamente isso. É justamente por isso que a gente tem visto esse incentivo do governo tão grande do francês. Porque o país, praticamente, é da língua inglesa. E o francês, apesar de ser uma língua oficial, é uma língua que está morrendo. Até mesmo na província de Quebec. É verdade, porque em Montreal já é bilíngue, né? Eles já falam hi, bonjour. Sim, e não só isso, lá em Montreal, em Quebec, eles pagam as pessoas para estudar o francês. Isso é uma verdade. Né? Então, isso já é uma medida assim, meu Deus, não, estamos perdendo, não podemos, né? E aí, a gente tem visto, somewhat recent, né, ali, esse incentivo ali do francês, e é uma coisa que está cada vez mais. Todas as medidas que a gente vê do governo para francês é no sentido de facilitar. Sim. Né? Então, também é uma ótima estratégia, né, mas tem gente que, isso depende muito da realidade da pessoa, né, tem muita gente que eu falo, ó, você quer estudar francês um pouco, né? Vai levar um tempo ali até você atingir um nível. Ou você prefere, né, vir para um programa de estudos. Tem gente que fala assim, Isabela, eu tenho 2 filhos, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para estudar francês. Sim. Isso não cabe na minha rotina. Eu prefiro entrar para um programa de estudos. Porque aí ali no Canadá vou me focar para aquilo. Mas Sim. Enquanto eu estou me preparando para o plano de estudos, a minha vida aqui está acontecendo e ela não vai parar para isso. Sim. Né? Então tem gente que a realidade não, eu consigo sim. Eu consigo aprender o francês, então eu prefiro aqui me dedicar ao francês ao invés do plano de estudos. Mas tem para quem não vai caber isso. Né? Então aí que entra a individualidade também. É verdade. Né? Como a gente falou, né, no início aqui do nosso bate-papo, um projeto, às vezes, ele não cabe. O mesmo projeto não cabe para outras pessoas, né? Uhum. Às vezes vai dar certo. E às vezes não é nem que não cabe. Às vezes é que a pessoa não está disposta. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade de aprender francês. Se fosse na minha época... Você faz um portão. Não, o meu nível de francês é bonjour, croissant, sutiã, abajur. Acabou. Entendeu? É isso aí que eu falo de francês e não quero mais, não quero aprender. Eu não gosto. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não gosta da língua francesa. Então, assim, se fosse alguém me falar, aprende o francês que você imigra, eu ia falar assim, tá bom, vou procurar outro país.
Ou não, ou partir o plano de estudos. Então, tem gente que fala, não, aprender francês não é uma opção. Eu realmente prefiro o programa de estudos, vamos começar por aqui. É esse o caminho melhor? É assim que eu vou conseguir melhorar meu perfil? Então, bora lá, né? Então, vai depender da vontade, do que cabe na rotina da pessoa e do que a pessoa está disposta, né? Sim. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, imigrar não é fácil. É totalmente possível? É. Mas o que você está disposto aqui a fazer? Porque se você não estiver disposto, então fica aí. É um recomeço, né? A gente tem esse ponto que você colocou agora é muito importante. Eu, antes de vir para o Canadá, eu achava que qualquer pessoa poderia imigrar. Por capacidade, mas não por capacidade emocional, eu diria assim. Porque mexe com tudo. Tudo. Né? A gente vem assim, uau, cheio de expectativa. E que bom que a gente vem com expectativa, porque eu acho que isso é o diferencial para você estar disposto a recomeçar. Uhum. Só que a gente tem que sempre lembrar que é um recomeço, né? Que você está ganhando oportunidades que você não tinha quando estava no Brasil. É importante lembrar que você está recomeçando ou ajustando a sua carreira, para que você volte a ter o mesmo patamar que você já tinha no Brasil, para pessoas mais velhas ali, né, depois dos 30, que já normalmente tem uma carreira, já se formou, já está aí no mercado de trabalho há mais tempo. Então, para esse perfil, é muito importante lembrar disso, que imigrar vai fazer você, muitas vezes, é claro que a gente tem cliente que já chegou aqui e conseguiu, né, manter o mesmo cargo. Ou até um cargo melhor. Mas a verdade é que, assim, isso acontece, né? Mas a maioria dá um passinho pra trás. Porque é isso, é um país novo, você não tem o network, você tá começando, você não tem a referência. Então, é normal que a maioria chegue, dê um passinho pra trás, pra depois dar um pulo ali, né? Exatamente. Agora, sim, cada caso é um caso, tem uns histórias aí, inclusive compartilhar uma live que eu fiz com um cliente que já chegou e ele imigrou no primeiro ano, acima de 50 anos. Uau! E ele já chegou para trabalhar numa empresa multinacional, num cargo de gerência. O inglês dele não era fluentíssimo, não. A prova dele, inclusive, tinha uma das habilidades ali que era um CLB 5, que é um pré-intermediário. Uau! Depois procura a live lá, tá no nosso canal do YouTube. Eu não assisti, vou assistir. Foi com o Alexandre, a história dele é impressionante. Tanto ele quanto a esposa já chegaram, já conseguiram emprego na área. Eles chegaram e conseguiram, não vieram com Eles chegaram através do programa de estudos, ela para estudar, ele para trabalhar. Que legal. E ele, assim que chegou, conseguiu esse emprego. Uau! Ainda, além desse emprego nessa empresa de gerência, tá? Ele ainda conseguiu como instrutor de universidade. Uau! Então aí, para você que está assistindo esse MesaCast de hoje, que é uma pergunta que a gente sempre ouve. Eu tenho mais de 40, isso é um problema? Não, não é um problema. Existem oportunidades. É claro que a gente também tem que dizer que esse casal teve a oportunidade de rapidamente conseguir aí um emprego numa multinacional, num cargo de gerência. Mas ele poderia ter começado como a maioria. E eles vieram dispostos. Entendeu? Então é isso, é o que você está disposto, né? Sim. No caso deles, graças a Deus, correu tudo muito bem. O melhor do que eles haviam planejado. Melhor do que eles haviam planejado. Mas eles estavam dispostos, se fosse preciso, a dar um passinho para trás. Então, se você está disposto, venha, né? Sim. Mas é isso, imigrar, como tudo na vida, gente. Como tudo na vida, requer sacrifícios, né? Então, você tá disposto a isso, bônus e ônus, bora né? lá. Exatamente. É bônus e ônus. Eu acho que essa é a palavra, então. E, bom, gente, agora eu vou deixar um convite para vocês que estão aí no Brasil. No mês de outubro, a Evisa vai estar no Brasil fazendo roadshow com um evento chamado Canadá 360. Estamos de volta. Então, você que está em Fortaleza, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo, vai ter a oportunidade de conversar com os nossos consultores de imigração, consultor educacional e parceiros de instituições educacionais, de universidades, colleges, e ali tirar todas as suas dúvidas e também saber mais como você pode vir para o Canadá, seja para emigrar, estudar ou ter uma experiência simplesmente internacional. Então, não perca essa oportunidade. Aqui embaixo a gente vai deixar os dias e como vocês podem acessar e obter mais informações sobre o evento. Eu gostaria também de agora agradecer a consultora Isabela por ter aceito o meu convite, contar um pouco aí da sua trajetória de sucesso.
Parabéns, você é merecedora de tudo que você já conquistou. Eu sempre falo, né? As pessoas, elas veem, né? Hoje, graças a Deus, eu tô muito bem na minha carreira. Amo o que eu faço, né? Mas as pessoas não imaginam, né? Não imaginam todos os perrengues, assim. Eu dividi a cama. Uau! Por 2 anos, eu dividi cama. Não era nem que eu dividi quarto, não. Eu dividi a cama por 2 anos. Ah, era sua amiga? Não, eu não conhecia quando eu mudei. Ela se tornou minha amiga depois, né? Mas quando eu me mudei pra lá, eu não a conhecia. Eu dividi a cama com ela e o apartamento com mais 5 meninas que eu não conhecia. Nossa. Eu tive mais de 30 roommates nesses 2 anos. De gente de rotação, assim, de vai e volta, não sei o que, lá. Então, assim, mas eu estava disposta. Né? E, de novo, não é porque eu fiz isso que todo mundo tem que fazer, né? De novo, eu era nova, não tinha estrutura, né? Tem gente que já vem mais preparada e tal. Mas foi muito perrengue, mas muito aprendizado. E eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Gosto muito, assim, olho para trás, não me arrependo, foi muito bom. E hoje o seu inglês fluente, né? Olha, eu brinco que, assim, não sou bilíngue, é bilíngue, né? Porque, assim, o meu português está na metade e o inglês também, né? Então, às vezes eu tô falando português e aí só uma palavra, né? Às vezes eu tô falando inglês e assim, nossa, qual que é a palavra ainda? Mas que eu acho que é normal. Acho que essa é uma coisa legal a gente falar, porque a gente vem com uma expectativa, ou às vezes a gente se cobra muito para ter um inglês perfeito, para saber todas as palavras. E eu sempre gosto de falar o seguinte, eu não sei tudo em português, Exato. que é a minha língua materna. Eu não sei. E aí, assim, quando a gente fala de sotaque, né, que aí tem as gírias... Muita gente se preocupa com sotaque, né? Impressionante. A gente fala assim... Mas, às vezes, você às vezes fala coisas, porque você é de uma região diferente, eu sou do Rio, capital, e às vezes você fala e fala, o que é isso, Isabela? Eu tinha uma amiga daqui que era de Salvador, isso no primeiro ano. Teve uma hora que eu virei e falei pra ela assim, quer saber, vamos falar inglês? Porque eu acho que eu vou te entender melhor. Porque ela falava cada gíria que eu não fazia, nem pelo contexto eu conseguia entender, né? Então tem isso, na nossa língua também tem isso, no inglês vai ter, é um aprendizado assim pra sempre, né? Pra sempre. Mas sim, me desenrolo, consigo conversar, graças a Deus, hoje já não é mais um problema. Bom, então essa é a nossa história de sucesso aí com os perrengues chiques, que a gente costuma dizer. Então, Isabela, obrigada. E fica o convite para vocês que estão pensando em migrar e estudar no Canadá, e conversar conosco para saber qual é a melhor estratégia para o teu projeto. Perfeito. Muito obrigada pelo convite e aguardo vocês também na consulta de imigração. Se a sua vontade é imigrar, vamos marcar uma consulta para determinar qual é o melhor caminho de acordo com o seu perfil e o perfil da sua família. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Beijo!